Olá, meu nome é Daniel, sou professor de matemática aqui da equipe Madan e a aula de hoje é sobre equações quadráticas. Para iniciarmos a aula, primeiramente precisamos definir o que é uma equação quadrática. Uma equação quadrática é uma equação polinomial do segundo grau definida como ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são os coeficientes da equação e, obviamente, x é a variável. Então, o objetivo da aula de hoje é descobrirmos quais são os x's que satisfazem a equação, ou, em outras palavras, quais são as raízes da equação, quais são os valores que eu atribuo a x e fazem com que a sentença, a equação, torne-se verdadeira. Então acompanhem comigo. Muitos dos alunos que estão nos assistindo agora devem estar pensando: essa matéria é muito fácil. Para resolver qualquer equação do segundo grau, basta aplicar a formulazinha de Bhaskara. Muito bem. Aposto que todos vocês sabem decorar a formulazinha e aplicam no seu cotidiano resolvendo questões de matemática. Mas seria muito interessante saber como que isso evoluiu, como que surgiu essa história do Bhaskara, que inclusive é uma história que só é contada aqui no Brasil. Muito bem. Então, para resolver uma equação de segundo grau, o aluno precisa saber nada mais, nada menos que produtos notáveis. E é o único produto notável que resolve uma equação de segundo grau. Garanto que todos vocês devem se recordar ou devem lembrar de como desenvolver esse produto notável. A mais b ao quadrado. Acho que agora todo mundo deve estar falando aquela regrinha que o professor sempre fala. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu sei que isso não é dificuldade para muitos. Mas se você nunca fez a continha para conferir se dá isso mesmo, sugiro fazer pelo menos uma vez. Isso faz com que sua mente fixe melhor a matéria. Não só aqui, mas em todas as outras matérias eu sugiro você sempre escrever e fazer o teste pelo menos uma vez para seu cérebro, gravar, fixar aquele conteúdo. Tá? Então, para quem não lembra, é só você pensar: a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. Tá? Agora basta fazer a distributiva, ou como alguns alunos gostam de chamar, o famoso chuveirinho, não é isso? Multiplicar por A por B, B por A, B por B e faz a soma. Então vai ficar A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. B vezes A é AB também, porque não importa a ordem dos fatores, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E B vezes B é B ao quadrado. Tá? Então a gente terminando aqui, a gente conclui que A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E a nossa aula de hoje vai se basear toda nesse desenvolvimento. Tá? Isso aqui é um quadrado perfeito, isso aqui a gente chama de um trinômio do quadrado perfeito. Apenas um detalhe, gente, que eu fiz o desenvolvimento apenas para A mais B. Mas não tem problema, tá? Se você colocar o sinal negativo aqui, ele vai aparecer aqui e aqui. E no momento que você fizer a distributiva, ou chuveirinho, ele vai aparecer aqui e aqui. Então aqui vai ficar menos 2AB. Tá? Então você não precisa se preocupar em decorar duas fórmulas ou dois produtos notáveis, é o mesmo produto notável. Na verdade, esse menos B é como se fosse mais um menos B. Então você faz A vezes menos B, o menos vem aqui para frente, tudo bem? Então o quadrado do primeiro mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem. Então quando você estava lá no ensino fundamental e aprendeu os produtos notáveis, provavelmente esse deve ter sido o primeiro produto notável que você aprendeu, a sua professora passou uma lista de exercícios para você fazer desenvolvimentos ou achar o trinômio do quadrado perfeito, certo? Desse quadrado perfeito aqui. Isso aqui é um quadrado perfeito e o que nós vamos desenvolver é um trinômio do quadrado perfeito. Trinômio porque são três monômios, tudo bem? Então o que você ficava fazendo lá no ensino fundamental? O quadrado do primeiro, como aqui é menos, a gente já discutiu isso, é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6x, mais o quadrado do segundo é igual a 9.
Muito simples, muito fácil. Só para vocês aquecerem os motores para logo mais. O quadrado do primeiro mais, porque aqui é mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. Vindo para a letra C, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais 4. Tá? Esse daqui, vocês vão entender logo depois porque eu estou pedindo para fazer. Todos esses, na verdade, tanto a letra A, tanto a letra B, tanto a letra C, como a letra D, nós vamos utilizar hoje para resolvermos problemas mais para frente. Então, esse aqui, o quadrado do primeiro, repare que vai ficar 4a quadrado x quadrado, 4a quadrado x quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4abx, mais o quadrado do segundo, mais b ao quadrado. Tá? Acho muito simples, né? Isso aí, todo mundo deve lembrar de fazer isso aí. No entanto, um detalhe muito importante é o desenvolvimento do quadrado perfeito não é o mais importante. O mais importante e o que a sua professora do ensino fundamental deveria ter te dito é que é mais importante você saber olhar para um trinômio do quadrado perfeito e saber dizer qual é o quadrado perfeito. Então, para isso daí, eu aposto que muitos de vocês não foram treinados, certo? Então, muitos de vocês terão alguma dificuldade no próximo exemplo, tá? Então, acompanhem o próximo exemplo comigo. Então, ó, a gente acabou de aprender que A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever essa equação de uma forma um pouquinho diferente, ó. X ao quadrado, eu vou escrever assim, ó, x ao quadrado. Não mudei nada, só botei um parênteses para facilitar a sua visualização. Menos 10x, eu vou escrever assim, ó, menos 2 vezes x vezes 5, mais o quadrado do segundo, que é 5 ao quadrado. Talvez olhando assim você consiga enxergar qual é o quadrado perfeito. Repare que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se você fizer menos 2 vezes 5, dá o menos 10. E 5 ao quadrado dá 25. Então qual é o quadrado perfeito aqui? Como é que eu escrevo esse trinômio do quadrado perfeito na forma A mais B ao quadrado? É x menos, porque aqui tem um menos, menos 5 ao quadrado. Tá? O objetivo da aula de hoje é que você olhe para isso daqui e, sem pestanejar, já responda isso daqui. Lógico que a princípio nós vamos fazer devagar assim. Então, se você estiver sentindo muita dificuldade em sair daqui e vir para cá, vai ter que pegar mais exercícios, além desses que eu estou passando aqui como treinamento, tá? Para treinar em casa, assim como você fez no fundamental e ficou treinando o desenvolvimento de produtos notáveis, agora você vai ter que treinar como transformar um trinômio do quadrado perfeito em quadrado perfeito. Se você tiver essa visualização, você vai resolver muitas questões muito mais rapidamente, tá? Então, esse aqui um pouquinho mais difícil porque aparece uma fração. Mas repare que essa fração, né, é meia ao quadrado. Então, reescrevendo de uma forma um pouco mais simples, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes meio mais meio ao quadrado. Então, se você observar, esse x ao quadrado está aqui. 2 vezes meio, o 2 corta com 2, o menos aqui está menos aqui, e 1/4 é meio ao quadrado. Ou seja, qual é o quadrado perfeito aqui? X menos meio ao quadrado. Certo? Tome muito cuidado, gente, porque alguns alunos já devem estar pensando assim, ah, é só fazer isso que resolve o meu problema. Está pensando em alguma regrinha, alguma decorebazinha para fazer isso aqui. É só pegar esse aqui, a raiz desse, x, a raiz desse,
meio, aqui é menos, coloca menos aqui. Tome cuidado, nem sempre isso vai dar certo. Eu vou fazer ainda mais alguns exemplos para vocês verem que nem sempre isso vai dar certo, tá? Então acompanhe comigo as letras C e D também. Vamos para uns casos um pouquinho mais complicados. Repare que o A não é 1. Mas mesmo assim o A é um quadrado perfeito. Ó, aqui é 4, aqui é 9. Tá? Então são um pouquinho mais complicados, mas não são tão complicados. Como é que eu posso escrever 4x²? Posso escrever como 2x ao quadrado. Eu posso reescrever isso aqui como mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado mesmo. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Isso aqui, se você fizer a conta, né, aqui vai dar certinho, ó, 2 vezes 2, 4, e 2 ao quadrado, 4, então tá certinho, tudo bem? Então, esse cara aqui, quem que é? Quem que é o A dele? É 2x, quem que é o B dele? É 1, conservando o sinal mais, 2x mais 1 ao quadrado, tá? Acho que aqui vocês pegaram a manha também, né? O 9x² eu posso escrever como 3x ao quadrado. O 30x eu posso escrever como mais 2 vezes 3x vezes 5. Professor, por que você colocou 5? Porque 5 é a raiz quadrada de 25, né? Mais 5 ao quadrado. Então acompanha comigo, ó. O quadrado primeiro, 9x². 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá exatamente 30x, ó. 6 vezes 5, 30. Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Logo, isso aqui, qual é o quadrado perfeito? 3x mais 5 ao quadrado. Então, alguns alunos devem estar falando assim, ah, professor, então, eu não entendi, por que aquela regra que você me disse está errada? Por que aquela regra que eu posso ter inventado, né? Eu acho que alguns alunos já devem ter pensado isso. É só pegar a raiz quadrada desse, 2x, a raiz quadrada de 1, 1, aqui é mais. A raiz quadrada desse, 3x, a raiz quadrada de 25, 5, aqui é mais. Tome cuidado, gente. Nem todo trinômio é do quadrado perfeito, né? Então, nem todo trinômio você vai conseguir reduzi-lo a um quadrado perfeito da forma a mais b ao quadrado. Por exemplo, se eu disser para você assim, ó, 9x ao quadrado mais 20x mais 25, qual é o trinômio ou qual é o quadrado perfeito que, se desenvolvido, dá esse trinômio? Tá? Não existe, gente. Por que não existe? Você não pode falar que é o mesmo, né? 3x raiz quadrada aqui e 5 raiz quadrada de 25. Você não pode falar que é o mesmo. Obviamente, 9x² mais 30x mais 25 não é igual a 9x² mais 20x mais 25. Para todo x, não é o mesmo. Concordam comigo? Certo? Então, em alguns casos, você vai ter que verificar. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Qual a raiz quadrada de 25? 5. 3 vezes 5? 15. 2 vezes o 15 é 30. Então aqui no meio só pode ser o 30. Se for outro número, não é um trinômio do quadrado perfeito. Então você não consegue fazer a transformação, certo? Para algo do tipo a mais b ao quadrado. Então não vá pela regrinha de só olhar o primeiro e o último. Você tem que conferir com o do meio. Tudo bem? Beleza? Tá? Então vamos agora para a parte da equação de segundo grau. Acho que você já deve ter percebido como resolver a equação de segundo grau utilizando a ideia do produto notável. Chegamos ao cerne da nossa aula aqui. Como achar as raízes de uma equação de segundo grau? Como achar quais os valores reais de x que satisfazem a equação? Professor, traduz isso para mim. Qual x que eu posso jogar numa equação, fazer essa conta e o resultado vai ser igual a 0? Ah, isso que é achar raiz? É isso que é achar raiz. É achar os x's que satisfazem a equação. Ah, faz um exemplo qualquer, professor. Ah, joga x igual a 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 6 vezes 1, menos 6.
mais 8. 1 menos 6 mais 8, claramente não é 0, né, gente? 1 menos 6 menos 5, mais 8, 3. Ou seja, o x que nós estamos procurando não é 1. Então, como achar esse x? Ah, professor, aplica a fórmula de Bhaskara. Mas suponha que você não saiba a fórmula de Bhaskara. Tá? Os gregos já resolviam equações desse tipo já. Eles resolviam de forma geométrica. Inclusive, nós chamamos esse cara aqui de x² justamente, né, uma herança dos gregos. Porque x² é a área de um quadrado de lado x. A área de um quadrado de lado x, x vezes x ao quadrado. Assim como x ao cubo. É o volume de um cubo de lado x. Eles resolviam isso de forma geométrica. A escrita dessa forma aqui, ela só veio por volta do século 14, 15, muito depois, tá? Só depois com a matemática um pouco mais moderna aí que a gente desenvolveu a álgebra desse jeito aqui, essa escrita dessa forma aqui, né? Que hoje em dia todo mundo usa uma escrita muito mais tranquila pra gente, né? Mas vamos resolver a questão. Como resolver isso aqui? Se você lembra dos primeiros exemplos que eu dei na aula, a letra A, por exemplo, trazia esse quadrado perfeito que a gente teve que desenvolver. Se você quiser, pode voltar para acompanhar, para conferir. Mas ela trazia esse aqui, ó. X menos 3 ao quadrado. Ela trazia esse. E vocês todos falaram comigo que isso aqui era igual ao quê? X ao quadrado menos 6x mais 9. Ninguém tutibiou em falar isso aí, não é verdade? Todo mundo falou isso aí. Bom, se você observar esse trinômio do quadrado perfeito, ele é quase igual a esse. X², menos 6x, menos 6x. Mais 9, 1 mais 8. Então repare que a nossa equação quase é um quadrado perfeito. Não é por causa que aqui em vez de 9 tem um 8. Mas você pode fazer com que ela vire um quadrado perfeito. Quem já estudou ou trabalhou com isso, por exemplo, em geometria analítica, em circunferências, sabe que essa técnica é uma técnica que o pessoal costuma chamar de completar quadrados. Então nós vamos completar isso aqui para se transformar em um quadrado perfeito. Se aqui tem 8 e aqui tem 9, eu sugiro a gente somar um dos dois lados nessa equação. Então, ó, começando a questão por aqui. Tudo bem? Vou somar um dos dois lados da equação. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 mais 1 é igual a 1. Professor, não entendi. Gente, como é uma equação, é uma igualdade. Se você soma uma unidade de um lado, você tem que somar uma unidade do outro. Mas por que eu fiz isso? Porque agora esse 8 mais 1 é um 9, né? Então eu vou reescrever essa equação e ela vai ficar dessa forma aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a 1. Opa, surgiu o quadrado perfeito que eu escrevi para vocês aqui, ó. Quem é x ao quadrado menos 6x mais 9? É um trinômio do quadrado perfeito, né? Então se você já tiver craque nisso aí, você vai poder me dizer só de olhar que esse cara aqui é quem? Ele é o x menos 3 ao quadrado, que é igual a 1. Então agora ficou fácil resolver essa equação. Porque a pergunta que você deve fazer é o seguinte: quais os números que eu elevo ao quadrado e dá 1? Na sua cabeça deve ter vindo qual número? 1, né? 1 ao quadrado é 1. Quais os números que eu elevo ao quadrado e dá 1? 1 ao quadrado é 1, certo? Mas tem outro. Não pode se esquecer dos números negativos. Menos 1 ao quadrado também é 1. Então, o x menos 3, ou ele é 1, ou ele é menos 1. Então, o x menos 3 ou é igual a menos 1, ou ele é igual a mais 1. Tá? Deixei o menos aqui e o mais botei aqui bem evidente, que é mais 1 positivo ali. O menos 3 passa para o outro lado, fica mais 3, menos 1 dá 2. Então, uma das raízes é o x igual a 2, e a outra raiz é o x igual a 4. A gente pode escrever que a solução dessa minha letra A são 2 e 4. Essa é a forma correta de escrever a solução de uma equação de segundo grau, certo? Entre chaves 2 e 4 aí.
Agora vamos resolver a letra B, então. A letra B diz o seguinte: x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. Será que isso é um quadrado perfeito? É aquilo que eu disse agora há pouco. Tome cuidado para ficar assim, ah, professor, é só tirar a raiz quadrada aqui, a raiz quadrada aqui é o quadrado perfeito. Não é isso. Você tem que observar o termo do meio, se confere. Então, se você voltar na nossa aula, a letra A que eu fiz na nossa aula era essa, do primeiro exemplo. A letra B era algo desse tipo assim, ó. X mais 1 ao quadrado. Quem lembra disso, sabe que x mais 1 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, repare que quase que esse trinômio aqui é igual a esse. A única coisa que difere eles é esse 4 e esse 1. Então, eu consigo transformar esse trinômio aqui para ficar dessa forma aqui. Acompanhe comigo a solução a partir daqui. Então, ó, x ao quadrado mais 2x. Esse 4, eu vou dizer que ele é 1 mais 3. Professor, mas para que você fez isso? Para aparecer o meu quadrado perfeito aqui. Olha o meu trinômio do quadrado perfeito. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a menos 3. Passei o 3 para o outro lado, fica menos 3. X mais 2x mais 1, olha que interessante. Quem que é esse carinha aqui? Ele é o x mais 1 ao quadrado, que é igual a menos 3. E agora o meu problema acabou. Por que o meu problema acabou? Porque você vai se perguntar, qual o número que eu elevo ao quadrado e dá menos 3? Nunca você vai elevar um número real ao quadrado e ele vai dar negativo. Isso é impossível, certo? Todo número real ao quadrado sempre será positivo. Ou seja, essa letra B aqui, ela é um caso em que a solução é vazia. Ou seja, não existe ou não existem, né, porque teria que ser 2x, não existem x1 e x2 pertencentes aos reais que satisfazem essa equação. Tá? Então, nenhum x real que eu substitua aqui vai fazer com que essas três operações aqui, essas duas somas aqui, dê igual a zero, certo? Bom, vamos para o terceiro caso. Então aqui a gente teve duas soluções, aqui a gente não teve nenhuma solução. Como é que eu resolvo, por exemplo, a letra C? Acompanha lá comigo. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai se lembrar que nos primeiros exemplos que eu dei, eu passei um exemplo assim, ó. X menos 2 ao quadrado. Quem é x menos 2 ao quadrado? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Opa, essa daqui é mais simples, professor. É mais simples. Por que é mais simples? Porque quando eu desenvolvi esse quadrado perfeito, ele já deu esse trinômio que é exatamente igual a esse. Ou seja, esse trinômio aqui, ele é do quadrado perfeito. Então eu não preciso fazer nenhum ajuste, né? Não preciso somar um dos dois lados, não preciso passar o menos 3 para o outro lado, não tem nenhum ajuste a se fazer aqui. Aqui claramente a gente vai fazer só isso aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Ó, isso aqui é x menos 2 ao quadrado é igual a zero. E aí você tem que se fazer a pergunta: qual número eu elevo ao quadrado e dá zero? Só existe um número real que faz isso. É o zero, certo? Então, o x menos 2 é igual a zero. O x tem que ser igual a 2. Tá? Então, a gente pode reescrever essa solução como solução com um único elemento 2. Se você quiser fazer um teste, gente, você pode fazer. Substitui 2 aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes menos 4 é menos 8. Então 4 menos 8, menos 4, mais 4, 0. Então tá certinho. Tá? Então se você tiver alguma dúvida, né, resolvendo alguma questão de vestibular ou de prova,
Achou a resposta? Faz o teste, substitui na equação. Se der certo, está certa a resposta. Certo? Então, ó, repare que a gente resolveu 3 exemplos numéricos. A letra A, deram 2 soluções. A letra B, vazia, nenhuma solução real. A letra C, uma solução real. Bom, professor, você resolveu 3 exemplos. Mas essa técnica que o senhor mostrou, né, de transformar o trinômio ou completar o trinômio até que apareça um quadrado perfeito, sempre dá certo? Será que sempre dá certo? Vamos tentar uma equação genérica? O que seria uma equação genérica? Uma equação da forma ax² mais bx mais c. Agora nós vamos aplicar a técnica de completar quadrados em uma equação genérica, da forma ax² mais bx mais c. Repare que eu botei uma observação importante. O coeficiente a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, a equação não é de segundo grau. Né? Não é um polinômio do segundo grau, é um polinômio do primeiro grau, que é bem mais simples de se resolver. Então suponha que b e c podem ser quaisquer números reais, e o a pode ser qualquer número real, exceto o zero, diferente de zero. Bom, se você se lembra do primeiro exemplo que eu dei nessa aula, certo? A letra D tinha algo esquisito. Você deve até ter se perguntado, mas esse exemplo do professor é meio esquisito. Tinha um exemplo assim, ó. Como é que eu desenvolvo 2ax mais b ao quadrado? Certo? E aí a gente fez isso aqui, ó. O quadrado do primeiro é 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, né? A ao quadrado, x ao quadrado. Então vai ficar 4a quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4abx, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Então repare que isso daqui vai nos facilitar, vai nos ajudar a transformar, completar esse quadrado. Então seria interessante o a estar ao quadrado, né? Porque aqui não é o quadrado primeiro, seria interessante o a estar ao quadrado. Seria interessante, na hora que eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aparecer aqui no bx um múltiplo de 2. Certo? Mas um múltiplo de 2 conveniente. Tudo bem? Porque se eu multiplicar a equação toda por 2, aqui o 2 também vai aparecer. E o 2 não é um quadrado perfeito. Então me fala um múltiplo de 2 que é um quadrado perfeito. O menor deles, o 4. Então o segredo para resolver essa equação da forma que a gente discutiu agora há pouco é fazer isso aqui, ó. Eu vou reescrever a equação e vou multiplicar de ambos os lados da equação por esse fator aqui, ó, 4a. Professor, isso é um milagre? Não, não é um milagre, gente. Isso é treinamento, certo? Existem outras formas de completar esse quadrado aí. Acho que essa é a mais fácil. É legal multiplicar pelo a para aparecer um a quadrado. E é legal multiplicar pelo 4 para aparecer um 4 aqui, que é um quadrado perfeito, e aparecer um fator 2 aqui. Porque eu preciso de um fator 2 para fazer para surgir aquele 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Muito bem. Então, multiplicando por 4a, repare que eu não estou zerando a equação, porque o a é diferente de zero, como dito no início da questão aqui. Então vai ficar 4a quadrado x quadrado mais 4abx mais 4ac. 4a vezes 0 continua dando 0. Quase conseguimos o nosso trinômio do quadrado perfeito. 4a quadrado x quadrado, 4abx, quase. Faltou quem? O b quadrado. Não tem problema. Se faltou o b quadrado, a gente faz aparecer um b quadrado. Como é que faz para aparecer um b quadrado? Basta você vir e somar de ambos os lados da equação um b quadrado. A gente já aplicou isso já nos exercícios anteriores. Então vai ficar o seguinte, ó, 4a quadrado x quadrado mais 4abx mais b quadrado mais 4ac é igual a, somei um b quadrado aqui, somei um b quadrado do outro lado.
E agora, milagrosamente, apareceu o trinômio do quadrado perfeito, 2ax mais b ao quadrado. Certo? Então isso aqui vai ficar 2ax mais b ao quadrado. Eu posso passar esse 4ac para o outro lado, e aí eu vou chegar finalmente aqui. 2ax mais b ao quadrado é igual a b quadrado menos 4ac. Se você se recorda dos 3 exemplos anteriores, quando eu chegava nesse momento aqui, eu perguntava o quê? Qual número eu elevo ao quadrado e dá esse daqui? Na letra A do exemplo anterior, eu lembro que aqui estava o 1. Então aqui eu disse que era ou 1 ou menos 1. Se quiser, volta o vídeo e recorde. Na letra B aqui tinha o menos 3. Aí eu perguntava assim, qual número ao quadrado dá menos 3? E aí a gente falou o quê? Nenhum. Não existe número real que ao quadrado é menos 3. Certo? E aí a gente falou que a solução era vazia. Na letra C, o número que estava aqui era o 0. Aí eu perguntei, qual número ao quadrado? Qual número elevado ao quadrado dá 0? E era o 0, deu uma solução. Então aqui eu pergunto, qual o número que eu elevo ao quadrado e dá esse? Então depende. Se esse cara for um número positivo, eu tenho duas possibilidades. Por exemplo, se fosse 1, ou era 1 ou menos 1. Se esse cara aqui for um número negativo, eu não tenho nenhuma possibilidade. Nunca um número ao quadrado vai dar um número negativo. Se esse cara aqui for 0, eu só tenho uma possibilidade, que é isso daqui ser 0. Então repare que para resolver essa equação aqui na forma genérica, eu preciso distinguir, eu preciso discriminar quem é esse cara. Por isso que esse rapazinho aqui, ele é chamado de discriminante. Tá? Então vou escrever aqui para vocês, discriminante. Discriminante começa com qual letra? A letra D. Então esse rapazinho aqui, a letra grega, que seria equivalente ao nosso D, é o delta. O D maiúsculo, né, seria o delta maiúsculo. Então a gente usa geralmente para representar esse cara, a gente fala delta, mas na verdade o nome dele é discriminante. Certo? Discriminante. Se você procurar no dicionário, a palavra discriminante é que discrimina, é que diferencia, tá? É que distingue. Isso que é discriminar, certo? Então, ó, a gente vai fazer 3 casos. Quais são eles? Com discriminante positivo, com discriminante negativo e com discriminante igual a 0. O que acontece nesses 3 casos? Então agora nós vamos discriminar os 3 casos, diferenciar quais são os valores de x ou quais são as raízes da equação de segundo grau, dependendo do valor ou do sinal do discriminante. Então o primeiro caso é, se o delta for maior que 0. Então eu vou reescrever aqui, ó, 2ax mais b ao quadrado, 2ax mais b ao quadrado é igual a b quadrado menos 4ac, que eu já disse para vocês, nós podemos chamar de delta. Se o delta for positivo, maravilhoso. Porque essa pergunta vai ter resposta. Ó. Qual o número que eu elevo ao quadrado e dá delta? Ou é o raiz de delta, porque o raiz de delta ao quadrado é delta. Quando eu falo raiz, gente, entenda que é a raiz quadrada, tudo bem? Ou é a raiz quadrada de delta, porque a raiz quadrada de delta ao quadrado é delta. Ou é menos a raiz quadrada de delta. Porque menos a raiz quadrada de delta ao quadrado, o menos fica positivo e a raiz quadrada some. Então também dá delta. Então esse 2ax mais b tem 2 possibilidades para ele. O 2ax mais b, ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de delta. Olha que legal. Certo? Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante.
Então, passando o b para o outro lado e o 2a dividindo, eu posso passar o 2a dividindo porque eu garanti que o a é diferente de zero desde o início, nós teremos o quê? X vai ser igual a quem? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Repare que esse caso é um caso muito interessante, porque existem dois valores de x distintos que satisfazem a equação. Então, se o delta for maior que zero, existem duas raízes reais e distintas. Então, se o delta for maior que zero, quais são elas, professor? Não estou enxergando. É o menos b mais raiz de delta sobre 2a e o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que existem duas raízes reais e distintas. E o caso delta menor que zero? Esse é o caso mais simples, é um caso que muitos alunos não gostam, mas é o mais simples de se analisar. Porque se o delta for menor que zero, analisando novamente o discriminante, a gente vai se perguntar assim, qual o número que eu elevo ao quadrado e dá um número negativo? Não existe. Então esse é o caso mais simples. Porque se eu escrever 2ax mais b ao quadrado igual a b quadrado menos 4ac, que é igual a delta, e o delta for negativo, menor que zero, eu não preciso nem continuar a conta. Basta dizer que a solução é vazia. Não existem x1, x2 pertencente aos reais. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai falar o quê? Não existe solução real. E o terceiro e último caso é o caso quando delta, o b quadrado menos 4ac, o discriminante, for zero, for nulo. Esse é um caso simples também. Quais serão, ou qual será o x que satisfaz a equação? Basta analisarmos isso aqui, ó. Quando que eu elevo um número ao quadrado? 2ax mais b ao quadrado. Quanto que eu elevo esse número ao quadrado? E ele vai me dar um valor nulo, o valor zero. Ou seja, b quadrado menos 4ac igual a delta, que é igual a zero. Somente quando 2ax mais b for igual a zero. Ou seja, quando x for igual a menos b sobre 2a. Professor, precisava decorar isso? Não precisa, gente. Se você analisar o primeiro caso, se você jogar o delta igual a zero, ó, acompanha comigo, é menos b sobre 2a. Estão vendo que a solução é essa? Tá? Então, essa solução 3 aqui, esse caso 3, é um caso particular do caso 1. Tudo bem? Inclusive, a gente pode até dividir em dois casos. Se delta maior ou igual a zero e se delta menor que zero. Não precisava fazer esse terceiro caso aqui. Aqui eu só vou chamar a atenção para uma coisa, gente. Assim, isso não é muito dito no ensino médio, mas é importante que o aluno tenha isso em mente. Existe um teorema chamado Teorema Fundamental da Álgebra. Tá? O Teorema Fundamental da Álgebra diz que qualquer equação polinomial de grau n tem pelo menos uma raiz complexa. Então, como corolário, a gente pode dizer que qualquer polinômio de grau n tem n raízes complexas. Tá? Então, às vezes, o aluno fala assim, professor, então se o delta é igual a zero, a equação tem só uma raiz? Eu sei que na prática poderia ser isso, mas se a gente for dizer na matemática teórica, está errado dizer isso. Na verdade, a gente vai dizer que se o delta é igual a zero, certo? A equação tem duas raízes reais e iguais. Então, continua tendo duas raízes reais iguais. Então, ó, eu vou dizer que existem, tudo bem? Duas raízes reais e iguais. Tá? Essa é a forma mais correta
de expressar. Para falar que tem só uma raiz, apesar de vocês ouvirem isso até de alguns professores do ensino médio, não é o mais correto. Tudo bem? Bom, então a gente discriminou os três casos, concluímos que o primeiro caso e o terceiro são iguais, bastava você colocar delta maior ou igual a zero. Esse caso é o caso que não possui raízes reais. Essa daqui é a famosa fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, que muitos dos alunos acabam decorando, né? Tá? Tem dois erros ao dizer que é uma fórmula de Bhaskara. Primeiro que, segundo o estudo da história da matemática, Bhaskara não foi o primeiro a desenvolver essa fórmula. Segundo que você não precisa decorar, dado que você sabe completar um quadrado. Então, quem desenvolveu essa fórmula aqui nada mais fez do que desenvolveu um quadrado. Tá? Para nós, que vamos apenas resolver questões, né, de vestibular e tal, se você souber essa fórmula, acaba que resolve a questão um pouco mais rápido, mas é interessante você saber de onde ela vem. Um detalhe que eu quero chamar a atenção agora é, nem sempre toda equação de segundo grau precisa ser resolvida na forma de Bhaskara, certo? As equações de segundo grau incompletas, o que é uma equação de segundo grau incompleta? É uma equação em que ou B, ou C, ou os dois são zero. Se você tiver uma equação de segundo grau dessa forma, gente, você não precisa aplicar o Bhaskara. Tá? É muito mais simples você resolver de outras formas. Então nós vamos fazer alguns exemplos de equações polinomiais no segundo grau que são incompletas. Acompanhe então comigo agora. Vejamos então uma equação de segundo grau incompleta em que o B é igual a zero. O monômio central aqui, que geralmente a gente escreve aqui no meio, né, o bx vai dar zero, porque 0bx é zero. O A sempre tem que ser diferente de zero, né, gente? Porque senão a equação, né, nesse caso aqui, fica já pré-determinado que o C é zero. Né? A gente nem tem uma equação direito aí. Tá? Então, equações incompletas, primeiramente da forma B igual a zero. Então, por exemplo, repare que todas essas equações, a gente tem A igual a 1, 1, 2, 1, 1, C igual a menos 49, menos 1, mais 6, mais 9, menos 2. E o B igual a zero. Ah, professor, como é que resolve isso? Aplica Bhaskara? X é menos B, mais ou menos R de delta sobre 2A? Não precisa, gente. Equações simples assim, você pode ir direto já para a solução. Ó. Passa o 49 para o outro lado e tira a raiz quadrada. Ainda bem que 49 é um quadrado perfeito, tem raiz quadrada, né, um número inteiro, mais ou menos 7. Lembrar que são duas soluções, gente, porque tanto 7 ao quadrado dá 49, como menos 7 ao quadrado também dá 49. Tá? Então aqui nós temos a solução, dois números, o 7 e o menos 7, mais ou menos 7. Bom, a letra B é mais ou menos o mesmo tipo, né? X ao quadrado, passo o menos 1 para o outro lado é igual a mais 1. Qual número eu elevo ao quadrado e dá 1? São duas soluções. Ou é o mais 1 ou é o menos 1. Concorda? Certo? Então aqui a gente tem duas soluções, dois números reais e distintos. É o mais 1 ou o menos 1. Soluções. Certo? Esse caso aqui é um caso que eu queria chamar a atenção de vocês, a letra C. Porque no momento que você passa o 6 para o outro lado, vai ficar 2x² é igual a menos 6. Tá? Se você quiser, já pode até simplificar. Pode dividir dos dois lados por 2. Tá? Dividindo por 2, aqui vai cortar esse 2, esse aqui vai ficar menos 3. Então a gente vai chegar à conclusão que x ao quadrado é igual a menos 3. Aí tem aluno que vai dizer que a resposta é mais ou menos 3. Toma muito cuidado, gente. Não existe um número que eu elevo ao quadrado e dê menos 3. Né? Não existe um número que eu elevo ao quadrado e dê um número negativo. A gente está falando de números reais. Então, obviamente, nesse caso, a gente tem a solução vazia, certo? Não existem x reais que satisfazem essa equação aqui. Aqui é a mesma coisa. Se você quiser, você pode ser até mais direto. Ó. O 9 é um número positivo. Por que o 9 é positivo? Porque ele é definido como positivo, está à direita do zero. O x ao quadrado, pelo fato do x ser real, também é um número positivo. Quando que você vai somar? Nem sempre, né, gente? O x pode ser zero, pode ser um número zero também, mas nunca vai ser negativo. Então, quando que você vai somar um número que no mínimo é zero
qual número positivo e vai dar zero? Nunca, né? Não tem como vocês fazerem. No mínimo x é zero, porque ele nunca vai ser, no mínimo x ao quadrado é zero, nunca vai ser negativo. Mais um positivo sempre vai dar positivo. Tá? Se você ficou na dúvida, é só você verificar que x ao quadrado é igual a menos 9. Você vai falar que x é mais ou menos 3, tá, gente? Não existe um número ao quadrado que dê menos 9. Ou seja, a solução também é vazia. Certo? E aqui no último caso, é um caso que os alunos às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade, porque ficam com medo. X ao quadrado é igual a 2. Aí pergunta, professor, mas o 2 não tem raiz quadrada perfeita, é um número inteiro, né? Não é um quadrado perfeito, não tem problema, gente. Tá? A gente só tirar qual número eu levo ao quadrado e dá 2. São 2. Ou é o mais raiz de 2, ou é o menos raiz de 2. Por isso que as soluções aqui são mais ou menos raiz quadrada de 2. Então a gente pode escrever que a solução nesse caso é mais ou menos a raiz quadrada de 2. São duas soluções reais e distintas, porque raiz de 2 é um número real, assim como menos raiz de 2. Agora nós vamos trabalhar com equações do segundo grau, ou equações polinomiais do segundo grau, equações quadráticas incompletas em que o C é igual a zero. O termo independente, nós vamos estudar isso daqui a pouco nas próximas aulas em funções quadráticas. Tá? Então são equações dessa forma aqui, ó, ax quadrado mais bx, o C igual a zero, né? Então por isso que não aparece aqui, isso igual a zero. Então eu vou fazer só 3 exemplos para vocês perceberem. Toda vez que você tem equações incompletas, você não precisa aplicar basta. A solução é muito simples. Basta você lembrar de uma fatoraçãozinha que a professora ensinou para você lá no ensino fundamental. Toda vez que você tem uma soma em que existem fatores comuns, você pode colocar esse fator comum em evidência. Lembram disso? Então, por exemplo, aqui tem um x quadrado, só que x quadrado é x vezes x. Nessa parcela aqui também tem um x, porque aqui, ó, menos 7x. Então você pode dizer que x ao quadrado menos 7x pode ser fatorado dessa forma. X, abre parênteses, x menos 7, igual a zero. Ah, professor, não entendi. Bom, para você conferir, basta você fazer a volta. Se você fizer o chuveirinho novamente, ó, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 7, menos 7x, tá certo. Tá? Quem tiver dificuldade em colocar fatores comuns em evidência, é bom treinar também, porque é uma outra técnica, né? Fatorações, que é importante para qualquer prova de vestibular, seja ela Enem, vestibulares tradicionais, tá? Qualquer um. Então é importantíssimo saber colocar fatores comuns em evidência. Bom, chegamos aqui em um produto, né? Dá para ver que é esse vezes esse. Isso é igual a zero. Então você tem que ter em mente a seguinte situação. Dois números multiplicados, ou o produto de dois números dando zero, você tem duas possibilidades. A vezes B é igual a zero. Ou A é zero, ou B é zero. Então essas são as possibilidades que você tem que pensar. Isso vezes isso é igual a zero. Então tem duas possibilidades. Quais são elas? Ou o x é igual a zero, ou o x menos 7 é igual a zero. Ah, professor, não entendi. Quer ver? Joga zero aqui. 0 vezes 0 menos 7 vai dar zero isso. Joga o x menos 7 igual a zero. Se o x menos 7 for zero, vai ficar 0 vezes o x, que também é zero. Então, quais são as duas soluções? Ou o x é igual a zero, ou o x é igual a 7. Então, é muito simples, muito rápido de resolver. Quer ver? Ó? Se o x for 0, já dá 0 mesmo, que 0 vezes qualquer coisa é 0. Se o x for 7, 7 menos 7 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0 também. Então, esse é um caso que rapidamente a gente conclui que a solução é 0 e 7. Quer testar? 0 ao quadrado, 0. Menos 7 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. 7 ao quadrado, 49. Menos 7 vezes 7, 49. 49 menos 49, 0 também. Tá? Então fica muito mais rápido, muito mais simples se você resolver assim. Mais um caso aqui. X ao quadrado mais x igual a 0. O que você faz aqui? Coloca o x em evidência. X mais 1 igual a 0. Olha que interessante.
x vezes x mais 1 é igual a zero. O produto de dois números é igual a zero quando um deles for igual a zero. Então você tem duas possibilidades, olha aqui o produto. Ou x é igual a zero, ou o x mais 1 é igual a zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Se x mais 1 for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então nesse caso aqui a gente conclui que o x pode ser igual a menos 1. Então a gente tem duas soluções aqui também. Soluções, ou o x é zero, ou ele é igual a menos 1. Confere, gente? Então fica muito mais rápido se você aplicar a fatoração, colocar o fator comum em evidência. Aqui um outro caso simples, tá? Se você quiser, por exemplo, simplificar esse caso aqui, também dá. Você pode, por exemplo, dividir toda essa equação por 2. Posso fazer isso? Pode. O 2 é um número, né, que não é nulo, não é o zero, então você pode dividir. Quando você dividir toda essa equação por 2, a simplificação vai ficar a seguinte, ó. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3, e 0 sobre 2 é 0 mesmo, né? Então a nossa equação de segundo grau pode ser reescrita assim, ó. X ao quadrado mais 3x é igual a 0. Qual a técnica de solução mais rápida? Colocar o x em evidência. X vezes x mais 3, repare, ó, x vezes x, x quadrado, x vezes 3, 3x, é igual a 0. Então você tem duas soluções. Ou o x é igual a 0, ou o x mais 3 que é igual a 0. Ou seja, o x é igual a menos 3. Repara, se o x for 0, realmente dá 0. Se o x for menos 3, ó, menos 3 ao quadrado é 9. Menos 3 vezes 3 é menos 9, também 0, né? Tá? Então as duas raízes são 0 e menos 3. Repare, gente, que nesse caso aqui, reparem que nesse caso em que a equação é dessa forma, o zero sempre é solução, né? E é óbvio que o zero é sempre solução. Ax² mais bx igual a 0. Claro, se você jogar 0 no x aqui e aqui, vai ficar 0 mais 0 igual a 0. Então, o zero sempre é uma solução. Mas o meu objetivo mostrando isso é que vocês, sem fazer nada disso, já me falem as raízes. Quais são as raízes aqui? É o 0 e o 7, porque 7 menos 7 dá 0. Quais são as raízes? É o 0 e o menos 1, porque menos 1 mais 1 dá 0. Quais são as raízes? É o 0 e o menos 3, certo? Por quê? Menos 3 mais 3 dá 0. Então, se você for treinando, você vai conseguir falar as raízes sem precisar fazer qualquer tipo de conta. E é claro, nunca fazer Bhaskara, aplicar a fórmula de Bhaskara nesse tipo de equação. Aposto que muitos de vocês já devem ter visto questões de provas de vestibular, né, de concursos, enfim, que peguem isso daqui, ó, a soma das raízes de uma equação quadrática. Então, você, para calcular a soma das raízes, não necessariamente precisa calcular as raízes como nós fizemos, né, desde o princípio da aula. Desde o princípio da aula eu fiquei, né, desde o princípio da aula eu mostrei a vocês como achar as raízes. Claro, se elas existirem, no caso de x real, né? Mas agora a gente vai trabalhar com como calcular a soma das raízes sem precisar calcular as raízes. E é legal porque a soma das raízes, ela advém apenas da relação entre os coeficientes A, B e C, certo? Tá? Então aqui eu tenho uma equação de segundo grau genérica, A, B e C. O A, obviamente, tem que ser não nulo, tem que ser diferente de zero. Então, ó, eu vou usar a letra S para designar a soma. Então eu quero somar as duas raízes. Eu gosto de chamar as raízes de x1 e x2. Então toda vez que eu uso x com índice 1 e 2, são as raízes. X sem índice é a variável x. Tá? Então suponha que eu queira calcular a soma das raízes. Então eu vou fazer isso uma vez só. É legal você fazer em casa depois também no caderno, para você ver como é que é a conta. Se tiver dúvida, volta e assiste a aula de novo. Tá? Mas depois a gente não precisa mais fazer isso aqui.
Então vocês lembram que quando nós resolvemos a equação de forma genérica, a gente chegou em 2x, duas raízes. Então eu vou dizer que uma é com menos raiz de delta, a outra com mais raiz de delta. Acompanha comigo. Eu vou dizer que o x1 ele é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. E eu vou dizer que o x2 ele é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Então aqui é muito simples, gente, porque os denominadores são iguais. Então você não precisa nem tirar MMC. Por quê? Porque os seus denominadores são iguais, passa a ser somar os numeradores. Menos b com menos b, menos 2b. Menos raiz de delta mais raiz de delta pode se anular aqui. Tá? Posso simplificar o 2? Posso. Tá? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Então a gente conclui que a soma das raízes é menos b sobre a. E depois, no finalzinho, eu vou mostrar um exemplo de uma questão que se aplica esse tipo de relação aqui. Certo? Tá. Agora nós vamos calcular o produto das raízes. Será que tem como calcular o produto das raízes sem calcular as raízes? Apenas com a relação entre seus coeficientes? Tem também. Antes de calcularmos o produto das raízes por meio dos coeficientes da equação de segundo grau, seria interessante você relembrar também essa fatoração aqui. Essa fatoração a quadrado menos b quadrado, ela é conhecida pelos alunos, né, no meio da matemática, como a diferença de quadrados. Gente, ó, viu como que nessa aula foi importante vocês lembrarem os produtos notáveis, fatoração, fator comum em evidência. O aluno que quer fazer qualquer tipo de vestibular, seja ele Enem, seja ele de uma outra faculdade, tem que saber todas essas técnicas lá do ensino fundamental. Então tem que relembrar. Se você não for bom em fatoração, em produto notável, você vai ter muita dificuldade. Apesar de as questões em geral não cobrarem, certo? Pura e simplesmente a fatoração ou produto notável. Mas você precisa saber esses tipos de operações, essas facilidades, para resolver questões mais rápidas, né? Para resolver questões de formas mais eficientes, ou seja, mais rápidas, né? E enxergar coisas mais rápido também. Essa fatoração ela é muito legal porque ela fica dessa forma aqui. É o produto entre a soma e a diferença. Quem tem alguma dúvida, gente, vai lá no cantinho do caderno e faz, ó. A vezes a quadrado. A vezes menos b, menos ab. B vezes a, mais ab. Vai cortar. B vezes menos b quadrado. Tá? Vou fazer só dois exemplos, tá? Porque a gente vai precisar dessa fatoração para fazer o produto. Não que a gente precise dela, mas com ela fica muito mais rápido a questão. Então seria legal, aproveitando para relembrar para vocês como é que faz essa fatoração. X ao quadrado menos 9. Então você tem que enxergar que o 9 é um quadrado perfeito. Então é x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então aqui como é que fatora isso aqui? X mais 3, x menos 3. Tanto faz colocar o mais ou menos, né, gente? No final das contas, a ordem dos fatores não altera o produto. Coloquei um caso um pouquinho mais difícil, mas bem interessante, ó. Agora, o A é M mais N, estão vendo? E o B é N menos N. Então, como é que eu faço essa fatoração? Ó? É esse mais esse, olha que interessante, ó. Então, vai ficar assim, ó. M mais N mais M menos N. Então é esse mais esse, certo? Vezes a diferença, ó. M mais N menos M menos N. Ó, esse mais esse está aqui no primeiro fator, né? Esse menos esse está aqui no segundo fator. E agora você vai só desenvolver os colchetes. Aqui dentro é N mais M menos N. O menos N corta. Perceberam que esses parênteses aqui eu coloquei só para facilitar a visualização de vocês, mas eles não seriam necessários, né? Então aqui corta o N com menos N, certo? Então vai ficar M mais M, 2M
Vou continuar com o colchete aqui só para facilitar, vocês entenderem que esse 2m advém do primeiro colchete aqui. O segundo, gente, reparem, eu vou até fazer em 2 passos para vocês não se esquecerem disso aqui, ó. M mais N eu vou repetir. E o menos M mais N, esse menos ele vai multiplicar tanto M quanto N. Então vai ficar menos M mais N. Ele faz uma distributiva dentro do parênteses, né? Faz um chuveirinho ali. E aqui a gente percebe que quem corta agora é o M, com menos M. Então, N mais N, 2M. Então, aqui a gente tem 2M vezes 2M. Então, a solução final é 2 vezes 2, 4M vezes M. Então, é bem interessante que uma coisa enorme como essa torna-se um produto pequenininho aqui, 4 vezes M vezes M. Tá? Só 2 exemplos, vamos calcular o produto das raízes de uma equação quadrática. Chegamos agora no produto das raízes. Como calcular o produto das raízes sem precisar calcular as raízes, ou seja, apenas pela relação entre os coeficientes. Tá? Então nós vamos precisar dessa fatoração que é a diferença de quadrados, né, que a gente passou agora há pouco para vocês, certo? E vamos lá, vamos calcular o produto das raízes. Novamente eu vou usar a mesma simbologia. x1 é uma raiz, x2 é outra raiz. Então qual é o produto x1 vezes x2? Eu vou chamar a raiz x1 de menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Não tem problema se você usar o mais ou o menos, tá, gente? Pode usar mais aqui, no outro vai ficar menos. E aqui menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Se você não soubesse fatoração, o que você teria que fazer? O chuveirinho. Teria que fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Também daria certo, gente. Se você sabe essa fatoração, você pode interpretar aqui. Esse menos b é esse a aqui, ó. A. E esse raiz de delta é o b. Então vai ficar a menos b, a mais b. Tá? Então se você interpretou direitinho, isso aqui é assim, ó. A menos b, a mais b. Então, ó, olha como é que fica fácil o problema se você sabe fatoração. A menos b vezes a mais b, a quadrado menos b quadrado. Então vai ficar o quê? Menos b ao quadrado menos, que é a diferença de quadrados, o raiz de delta ao quadrado, dividido por, como é produto aqui, multiplica o numerador e o denominador. 2a vezes 2a, 4a quadrado. Então a questão fica muito mais simples se você sabe fatoração. Tá? Então eu vou dar o meu melhorado nisso aqui, vai ficar assim, ó, menos b ao quadrado, b ao quadrado, menos raiz de delta ao quadrado, é delta, dividido por 4a quadrado. Professor, tudo bem, e aí? Chegou aí e faz o quê? Aí você tem que relembrar, né, gente? Vamos relembrar? Quem é o delta? O delta, você pode escrevê-lo em função dos coeficientes. b quadrado menos 4ac. Esse é o delta. Então a gente pode continuar o produto a partir daqui, ó. Certo? O produto das raízes é igual a b quadrado menos, quem é o delta? B quadrado menos 4ac, dividido por 4a quadrado. Então, se a gente fizer a distributiva do sinal negativo aqui, ó, do menos 1 aqui, ó, menos b quadrado mais 4ac, então vai ficar, ó, b quadrado menos b quadrado mais 4ac sobre 4a quadrado. Olha que interessante. O b quadrado e o menos b quadrado vão embora. Finalmente a gente chega em algo desse tipo aqui, ó. 4ac sobre 4a quadrado. E aí a gente conclui que eu posso cortar o 4, simplificar com o 4 de baixo, e o a, que é diferente de zero aqui em cima, corta com a aqui embaixo, certo? Então a gente sobra com um c em cima e um a embaixo. Então a gente conclui que o produto das raízes é
C sobre A. Tá? Então, esse é o produto das raízes. Basta dividir o coeficiente C, o termo independente C, pelo coeficiente A, que obviamente é diferente de zero, como dito desde o princípio da aula. Vou fazer só um exemplo de uma questão que pede, né, para você calcular uma relação entre as raízes, e você vai perceber que se você for calcular as raízes, vai ter um enorme problema. Então, para fechar a aula de hoje, um exemplo de como aplicar, né, o cálculo da soma das raízes e ou o produto das raízes, sem precisar calcular as raízes. Então, olha só, dada a equação quadrática x² menos x mais 1 igual a zero, cujas raízes são x1 e x2, determine o valor numérico de x1² mais x2², ou seja, a soma dos quadrados das raízes. É questão comum em prova, né? Muitos vestibulares cobram isso aí. Se o aluno for partir para o método de calcular o valor numérico de x1 e x2 e aplicar aqui, elevar ao quadrado e elevar ao quadrado aqui, pode até dar certo, mas vai dar muito trabalho. E outra coisa, o aluno também ele vai ter um probleminha aqui. O delta dessa equação, vou até escrever aqui, ele é menor que zero, ele é negativo. Tá? Então o aluno vai ter que trabalhar com raízes complexas, e se for um aluno que nunca viu isso aí, ele vai achar que não tem raiz e vai se embananar. Não precisa se assustar. Basta você saber um pouquinho de fatoração, de produto notável, que tudo se resolve. Ó, então, repare que ele quer que a gente calcule isso aqui, ó. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, se você lembrar daquela fatoraçãozinha a mais b ao quadrado, você vai conseguir resolver. Por quê? Como é que é a fatoração a mais b ao quadrado? Vou até escrever aqui em cima para vocês. Ó. A mais b ao quadrado. Ela não é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Então, repare que toda vez que você faz a mais b ao quadrado, aparece a ao quadrado e b ao quadrado. Então, esse probleminha aqui, eu posso fazer isso aqui com ele, ó. Acompanhe comigo. x1 ao quadrado mais duas vezes x1, x2, mais x2 ao quadrado. Você vai falar, professor, isso não é igual a isso. Realmente não é. Eu criei um 2x1, x2. Só que da mesma forma que você cria os 2x1, x2, você pode subtraí-lo, ó. 2x1, x2. Repare que isso agora é igual a isso, porque esse 2x1, x2 aqui, corta com esse 2x1, x2 daqui. Então fica a mesma coisa. E isso daqui, ó, é um trinômio do quadrado perfeito. Olha como nós falamos disso hoje. Esse trinômio aqui é exatamente x1 mais x2 ao quadrado. Então acaba que essa continha aqui que eu quero resolver, ela fica reduzida a isso aqui, ó, calcular quanto é x1 mais x2 ao quadrado menos duas vezes x1 vezes x2. Olha que interessante. Apareceu a soma das raízes e o produto das raízes. Então, para resolver isso aqui, nada mais é do que achar qual é o valor da soma das raízes ao quadrado menos duas vezes o produto das raízes. Tá? Então, a soma das raízes é menos b sobre a, que é igual a menos 1 sobre 1. Porque o b, se você acompanhar, é menos 1 e o a é 1. Menos com menos dá mais. A soma das raízes é igual a 1. Tá? Então, ó, soma igual a 1. E o produto das raízes, que é c sobre a. O c é 1, o a é 1, 1 sobre 1 é igual a 1, ou seja, o produto das raízes é igual a 1. Então, para finalizar, para calcular quanto que é x1 quadrado mais x2 quadrado, eu vou voltar na expressão de cima, substituir o s por 1 e o p por 1. Então, s é 1, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1,
isso aqui é igual a menos 1. Então, para fechar com chave de ouro aqui, vou colocar até em pretinho aqui, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a menos 1. Aí vocês devem estar se perguntando assim, professor, tem alguma coisa muito errada aqui. Você acabou de me explicar que um número ao quadrado mais outro número ao quadrado nunca vai dar menos 1. Pois é, gente. Nesse caso pode dar. Porque aqui, x, as raízes, são complexas. Tá? Então seria um caso que é um pouco assustador. Porque talvez se você fosse até uma questão objetiva e você fosse marcar, talvez um aluno nunca marcaria ou nunca marcasse o menos 1. Porque ele falou assim, pô, como que dois números ao quadrado pode dar menos 1? Certo? Meu professor falou que sempre que eu levar um número ao quadrado vai dar um número positivo. Bom, depende. Se o x for real. Se ele for complexo, pode dar negativo. Então esse é um caso de uma questão que pegaria muitos alunos. Muitos alunos, mesmo achando a resposta, poderiam se complicar. Mas acreditem, está certa a questão. Tá? Pelo fato de x1 e x2 serem complexos, a soma de seus quadrados é um número negativo.